Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alan de Castro. Bom, na economia, nem todo mundo tem as mesmas visões. E é importante que não tenha mesmo. Mas quando você tem visões totalmente equivocadas da realidade, aí já é um problema. Porque a economia, como é uma ciência voltada para a área econômica, para a lucratividade, para a rentabilidade, para a geração de renda, quando tem pessoas que insistem em dizer que as coisas não vão dar certo, aí é meio complicado a gente poder tentar convencer. Eu digo isso para vocês, meus amigos, porque no começo do governo do Bolsonaro, os economistas, boa turma que trabalha na Faria Lima, estava dizendo que o governo Bolsonaro cresceria acima de 2,5%, coisa que não aconteceu. Primeiro ciclo do governo Bolsonaro, no ano de 2019, o PIB quase que não cresce 1%, ficando a 1,2%, uma forma vergonhosa e preocupante, já que o Brasil é um país continental com uma super macroeconomia, crescendo a 1% é muito preocupante. Já no primeiro ciclo do governo do presidente Lula, os mesmos economistas lá da boa velha Faria Lima disseram que nós não íamos nem crescer nem 1%, 0,2%, colocando o Brasil numa recessão econômica. E complicado isso, né? Porque, como eu falei, o Brasil é um país continental com uma super macroeconomia e muito desigual. Umas regiões ricas, outras nem tantas, municípios industrializados e outros ainda no sistema agrário e rural, sem ter o desenvolvimento do agronegócio, esse mais moderno. Aí o que aconteceu? Nós tivemos a surpresa que no governo do presidente Lula a economia ultrapassará até a casa dos 3%. Isso com algumas análises. E eu achei muito importante aqui que o blog da Cidadania trouxe aqui uma informação, um comparativo entre o primeiro ciclo, o primeiro ano do governo Bolsonaro, com o primeiro ciclo, o primeiro ano do governo do presidente Lula, mostrando de fato quem é que tem a habilidade de fazer o país crescer. E contra números não há argumentos. É muito importante que os colegas economistas possam realmente analisar de forma correta e torcer para o país crescer, e não essa forma que está sendo vendida a cada instante, algo alarmante, que a economia não vai crescer. O próprio Reinaldo Azevedo, o tio Rei, sempre está falando bons números da economia, mas eu não sei o porquê que ainda há economistas insistindo que nós vamos entrar em uma situação complicada, aonde o Brasil possivelmente poderá entrar num colapso financeiro, econômico, coisa que não está desenhando no horizonte. Pelo contrário, crescimento. Então tá de parabéns o blog da Cidadania por ter trago essas informações e eu vou deixar para vocês ouvirem. Eu me despeço por aqui. Qualquer coisa sobre economia, a gente traz para vocês. E a Faria Lima, o jargão aqui no centro financeiro do país, em São Paulo, para o mercado financeiro e para o neoliberalismo verde e amarelo, tem um site como um dos seus vários veículos chamado Money Report, que ele trata exclusivamente de economia. E esse site faz um meia-culpa sobre as previsões do PIB dos economistas, tanto para Lula quanto para Bolsonaro nos inícios de governos de ambos. Então vamos ver. Nos últimos tempos, os economistas brasileiros têm se notabilizado por errar em suas previsões sobre o vai e vem do produto interno bruto, ou seja, do PIB, ou seja, do crescimento do país. Ao final de 2018, por exemplo, o consenso entre os analistas era de que o país, com a eleição de Jair Bolsonaro, cresceria 2,55% no ano seguinte, 2019, o primeiro ano do Bolsonaro. Mas a expansão do PIB foi de 1,2%, metade do previsto. No início deste ano de 2023, as previsões do crescimento para o presidente Lula, para o governo do presidente Lula, estavam em 0,8% de aumento na geração de riquezas nacionais. No cômputo dessa média, porém, havia economista de direita, ou seja, quase todos os do mercado financeiro, os banqueiros, não é, todo esse mercado financeiro de direita, havia quem apostasse que o país ia crescer só 0,2% ou mesmo até recessão, ou seja, reduzir o crescimento do país em relação ao ano anterior, 2022. Nos últimos dias, porém, o Fundo Monetário Internacional revisou a sua expectativa para a performance da economia brasileira.
Os analistas do FMI apostam em um salto para a economia do país de 3,1%. Em relação aos 0,8% previstos, esse crescimento é basicamente alguma coisa em torno de quase 400%. Na verdade, em números precisos, 387%. E se, na verdade, for dito aí que o país cresceu a partir de zero, então o crescimento fica muito maior. Percebe-se que pode existir um fator ideológico que esteja interferindo nas previsões dos economistas. Afinal, apostava-se em um crescimento muito maior com Bolsonaro e muito menor com Lula. Mas as explicações para esse festival de erro que se repetiram em 2021 e 2022 extrapolam a questão ideológica. Na verdade, realmente, diz aqui o site, que não é ideologia, eles negam que seja ideologia, mas é evidente que é ideologia, porque com o país crescendo hoje a plenos pulmões, o Brasil gerando empregos, o desemprego não para de cair, a inflação não para de cair, o juro não para de cair, o preço dos alimentos está despencando. Enquanto tudo isso acontece hoje no país, os economistas ficam emitindo previsões pessimistas, e o país melhora cada vez mais. O que vai acontecer para quem tem uma certa idade e acompanhou os governos do Lula entre 2003 e 2010, sabe muito bem o que vai acontecer. A economia vai bombar, o Lula vai ganhar apoio, mas aqueles mesmos de sempre, do mercado, da Faria Lima, os banqueiros, etc., vão continuar dizendo que não está bom, porque o que está bom para eles é o juro nas alturas e o dinheiro todo concentrado no mercado financeiro, em vez de gerar obras, de gerar empregos, de gerar crescimento.